Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 em diante diz: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda nas testas. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Amém. Pode se assentar. Aqui basicamente está a resposta daquilo que eu perguntei inicialmente. E quando eu faço uma pergunta sobre essa, sua missão homem, mas também falando de você mulher, a sua missão mulher, nós precisamos olhar e enxergar se de fato a nossa vida, a nossa agenda, a nossa energia, os nossos sonhos, os nossos projetos, a maneira como eu gasto e invisto as horas que o Senhor me concede toda semana, se de fato está de acordo com essa proposta. Pais, sem dúvida, todo pai, no seu pleno juízo, quer ver os seus filhos bem. Isso é algo natural. Todo pai, ele quer ver o seu filho encaminhado na vida, protegido, dando certo. Amém, pais? Todo pai quer isso. O problema é que, com tantas vozes, com tantos barulhos, nós nos equivocamos na maneira que nós vamos, de fato, projetar os nossos filhos para o alvo certo, como a Bíblia vai dizer. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos na mão os filhos do homem. E que bom, feliz é o homem que enche a sua aljava, mas os filhos são flecha, eu quero que eles acertem o alvo. Interessante, porque nesse mundo barulhento eu tenho com muita frequência encontrado pais achando que o melhor que vão dar para os filhos são os cursos formais, uma educação formal. E de fato a gente sabe da sua importância, mas a gente olha a agenda daquele menino, com 10 anos, ele já faz 5 cursos. Ele faz programação, ele faz inglês, ele faz estatísticas, ele faz música. Que bom que está ocupando, cuida para não ocupar demais. Mas outras coisas são mais importantes. Porque antes de professores na vida do filho, Deus queria e projetou para que os pais tivessem essa maior influência. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, a gente consegue também ver o outro lado, extremos. Enquanto uns pais são exigentes demais, os filhos têm que fazer todos os cursos, falar todos os idiomas, se dedicar como um PhD. Por outro, a gente vê pais negligentes. Não quer fazer nada? Fica aí na frente da televisão. Quer fazer nada? Fica aí na frente do videogame.
extremos que geram confusão, desestrutura familiar e social, porque não está de acordo com o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus, pastor Lediel? Esse texto que nós lemos de Deuteronômio 6, ele é um resumo da nossa missão de vida, pai, mãe, homem e mulher que está aqui. O texto está no livro de Deuteronômio. Deutero é segundo, nomos é lei, a segunda lei. Esse é o povo que iria entrar na terra prometida. Depois de 40 anos, os pais dessa geração que saiu do Egito morreram no deserto. Eles vão entrar. Então agora Moisés está lembrando tudo que é essencial. Vocês não podem esquecer do que é essencial. E se a gente olhar ali no verso 1, ele já deixa bem claro: essa é a lei do Senhor, os decretos, as ordenanças que eu ensinasse a vocês, para que vocês obedecessem cada detalhe. E eles vão entrar na terra prometida. E daí nós vamos pelo menos entender algumas verdades olhando para esse texto. Porque Deus não vai dizer assim: eu tenho um projeto com você, eu tenho um projeto com essa geração. Você não encontra no texto isolado Deus falando apenas com aquela geração. Todo o texto vai dizer: o que eu tenho para vocês é para vocês, para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Então, homem e mulher, mas principalmente hoje pai, você que está aqui, entenda: aquilo que Deus tem para você não termina e não pode terminar em você, mas vai muito além de você mesmo. Vocês me entendem? Amém? O verso 2: desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Comece em você. Comece em você tendo um coração que teme e honra a Deus. Comece em você buscando as suas experiências com Deus e essa conexão com os céus. Até porque, se você não estiver essa conexão, as confusões entrarão nas tuas decisões. E você se perde no meio da caminhada, inclusive no exercício da sua paternidade e na orientação que você vai dar aos seus filhos. Eu tenho encontrado tanto jovem com bloqueio com os pais, porque o pai não ocupou esse lugar estabelecido por Deus. Aquele que teme, vive a experiência e compartilha isso com os filhos. Pai e homem, se você entender isso hoje, e essa chave virá na sua mente, a vida se transforma radicalmente. Porque daí você entende que sim, é importante você ter as suas formações, colocar o pão na mesa, que você ganhe o seu dinheiro, mas jamais na ruína da família e dos filhos. Porque Deus deseja ver isso equilibrado, e a base precisa ser essa, porque senão todas as outras coisas ruem, caem, são frágeis, se não tem essa base. É lindo quando nós olhamos para a palavra, lá em Mateus, comecinho, Mateus 1, nós vamos ver que Deus vai escolher um homem para lhe confiar o seu próprio filho, José, da linhagem de Davi. Algumas pessoas pensam: mas Deus escolheu Maria e José entrou ali porque ele estava noivo de Maria. Pelo contrário, Maria, uma mulher santa, mulher de Deus, mulher abençoada e corajosa, mas ela não tinha ligação com a linhagem davídica. Era José, ou seja, Maria foi escolhida porque estava noiva de José. Ele era da descendência davídica. E quando Deus, você imagina isso? Deus, ele vai procurar entre a humanidade um homem para que criasse o seu filho, e encontra José. Lindo isso. Porque para Abraão Deus confia uma promessa, para Moisés confia a lei, para os profetas confia a palavra, mas para José está confiando o seu próprio filho. Que homem extraordinário. E a Bíblia vai dizer assim, quando vai descrever José, o verso 19 do capítulo 1 vai dizer: por ser José, o seu marido, um homem justo
e não querendo expor Maria, porque daí ela falou que estava grávida, mas eles não tiveram relação, ele não queria expor ela à desonra pública, então ele pretendia anular o casamento secretamente. Sabe o que esse homem estava fazendo? Olha a característica de um homem maravilhoso. Ele ia assumir a culpa, ele cancelaria o casamento, ele desapareceria. Todos pensariam: pô, o camarada se deitou com a mulher, sumiu, ele é um sem vergonha. Mas ele não queria que ela fosse prejudicada, porque Maria corria o risco de ser apedrejada se ele fosse expor ela. Olha, eu não deitei com ela, está grávida, aconteceu um adultério aqui. Maria seria apedrejada. Mas ele, no oculto, sendo justo, ele traz a responsa para ele. Aí o anjo se revela, ele fica sabendo do projeto de Deus, e o verso 24 fala como ele então obedece à instrução. E o texto diz assim: e José fez tudo o que o anjo havia ordenado, e tomou Maria como sua esposa. Esse homem é escolhido para instruir o menino Jesus. Durante os primeiros anos, pelo menos até o 12º ano de Jesus, nós temos certeza absoluta: José estava ali derramando vida, orientação, certezas no coração de Jesus. Homem que está aqui, pai, o chamado de Deus para a sua vida vai muito além da sua vida. E eu abro isso também para as mulheres. O chamado que Deus tem para você vai muito além de você. Talvez você está aqui, é um jovem solteiro, e dizendo: pastor, então a palavra hoje não é para mim, é para você também. No sentido não talvez agora, claro, familiar, mas você precisa entender que aquilo que você vive com Deus não pode interromper sem você. É preciso gerar vida em outras vidas, compartilhar a sua experiência e a graça que tem sido depositada sobre você. Vocês me entendem? Amém? Glória a Deus. O verso 3 diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Que palavra gostosa, né, de se ouvir. Nós gostamos de quando alguém vem e diz: olha, vai dar tudo certo, tudo lhe irá bem. E olha a continuação: porque vocês serão numerosos numa terra que manda leite e mel com fartura, prosperidade em todas as áreas, inclusive financeira. Quem não quer isso? E o texto continua: porque assim o Senhor prometeu já aos seus antepassados. Mais uma vez fala da outra geração. Agora, olha as duas primeiras expressões do verso 3. Ouça e... o que está escrito aí? Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Você pode vir todo culto durante um ano inteiro nessa igreja. Você pode vir terça, você pode vir quinta, sexta tarde, pode vir no circo de oração nas quartas, pode vir nos homens de honra, pode vir nas mulheres, pode vir nos casais, pode vir no sábado, pode vir no domingo, de manhã, domingo, pode vir todo dia. Se essa palavra entrar aqui, mas logo sair, não descer ao coração e gerar obediência, não muda nada. Não muda nada. O segredo de uma vida próspera, de acordo com os céus, de uma vida bem alicerçada, é a obediência. E o tempo inteiro Deus nos alerta sobre isso. É a obediência ao Senhor, que não é fácil. Amar incondicionalmente, perdoar quando parece que eu tenho a razão e foi o outro que cometeu o erro, agir como Jesus agia, é difícil, mas esse é o segredo. Ouça e obedeça. Você pode ser um doutor, um PhD em Bíblia, conhecer as histórias no detalhe. Se não houver obediência, você não terá a vida plenamente próspera como Deus nos prometeu. E deixa eu aqui fazer algumas perguntas para você. Homem, mulher, você tem obedecido esse mandamento de temer e amar ao Senhor? Deixa eu perguntar para você, pai, hoje é o dia dos pais. Seus filhos sabem que você é amigo de Deus?
Seus filhos sabem que há poder na oração? Seus filhos sabem que há poder no louvor? Os seus filhos sabem desse projeto lindo da família que Deus constituiu e que o marido precisa amar, proteger e honrar a esposa todos os dias? Seu filho sabe disso olhando para o seu testemunho? O seu filho sabe honrar a Deus com a vida financeira? Honrar com os bens que você tem? O seu filho sabe o que é honrar pai e mãe ao ver a sua maneira de tratar os seus pais, os avós dele, no caso? Não adianta falar, tem que viver. E o projeto de Deus para as nossas vidas é esse. Deixa eu correr aqui, porque eu quero entrar no verso 4. O verso 4, o texto diz assim: ouça, ó Israel. Nas vezes que eu fui para Israel, eu já tinha uma dimensão da importância desse texto. Mas se eu achava que era importante aqui, quando eu cheguei lá, eu vi que o nível desse capítulo para eles é extraordinário. Isso aqui é o famoso Shema Israel, ouça Israel. E é tão importante para eles, que em todos os lugares de Israel, você vai ver isso aqui impregnado. Qualquer casa de um judeu que você entra, tem a mezuzá. Mezuzá, às vezes de madeira, às vezes de ferro, é um negócio que fica na porta, nos batentes da porta, e mezuzá significa umbral. Primeira vez que eu fui, eu percebi que aonde eles iam, os homens e as mulheres entravam, colocavam a mão ali, beijavam, na saída e na entrada. E daí depois eu fui entender. Ali dentro, e eu abri, também para conferir, ali dentro daqueles mezuzás, tem isso aqui. É um rolinho escrito, e ali está esse texto: ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Nos versos seguintes vai dizer, amarre no braço, na testa e coloque nos umbrais da porta. Eles levaram a sério, literalmente. Por mais que o desejo do Senhor era fazer, jamais esqueça disso. A coisa mais importante da vida está dizendo o Senhor. É isso, é o amor ao Senhor acima de todas as coisas. É a adoração, é a ligação com os céus. E os judeus, eles levam isso extremamente a sério. Única porta na casa de um judeu que não tem a porta do banheiro. Todas as outras portas, mezuzá. E o tempo inteiro, eles passam e eles se lembram. Isso aqui é o essencial da vida. Amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Homem, pai, isso é a base de uma vida. A base da vida se resume justamente nisso. Primeiro, o nosso Deus é o único Deus. Só Ele é digno de louvor e adoração e nenhum outro. Interessante, porque se você ler o capítulo 6 todo, você vai ver que Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida, que é uma terra com muitos outros povos, todos eles idólatras, politeístas. E depois, claro, quando a gente olha a instrução em todos os outros capítulos, fica muito claro, sempre foi um risco viver no meio dos outros povos politeístas, porque você não pode se deixar contaminar. E Deus sabe quando outros deuses, a idolatria, entra num coração, pode ter certeza, ali uma brecha se abre para demônios agirem e outras coisas darem errada. Então jamais um coração deve esquecer isso. A adoração é somente ao Deus verdadeiro. Presta atenção, porque nós vivemos em dias assustador.
Tu não vai encontrar, talvez, uma sociedade tão politeísta como lá no Oriente, né? Tive no Nepal e tudo é Deus para eles. No Brasil, não. Uma tradição cristã. Mas muitos outros deuses têm ocupado o coração da humanidade. E daí vem também todo aquele espírito de confusão. Porque na nossa geração, o respeitar se resume também no concordar. E cuidado com isso, porque isso é uma negação dos valores e princípios. Deixa eu explicar. Respeite sim todas as religiões. Respeite. Está errado esse povo que quer entrar num centro de macumba e quebrar tudo. Está errado. Você está violando o espaço das outras pessoas. Não faça isso. Agora, o respeito não quer dizer que eu vou concordar. Como tem gente, falsos pastores e profetas aí, dizendo, não, mas aquele é o Deus dele, né? É o Deus dele. Existe um só Deus. Jeová é o seu nome. Todos os outros são falsos deuses. Todo o resto é engano, é balela, para tentar no desespero preencher o coração humano. Mas só existe um Deus que preenche a alma humana. E é a Ele que nós vamos adorar. E a Ele nós vamos nos curvar e servir. Só a Ele. Só a Ele. Então, homem, mulher, jovem que está aqui, jamais esqueça isso. Essa é a base da vida. Há um só Deus. E eu preciso amá-lo com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu sou. É claro que eu preciso também alertar nas confusões atuais. Talvez você não está se prostrando diante de uma imagem, de uma estátua, mas ídolos têm ocupado o teu coração. Gente que vive, fala, ama muito mais um time de futebol do que o próprio Deus. Muito mais o dinheiro do que o próprio Deus. Muito mais a sua vida profissional e o ego que isso traz do que o próprio Deus. Tem gente que passa a semana inteira idolatrando, pensando de todo o coração, apaixonado por um filme, por uma série, por algum autor, por algum blogueiro, por algum youtuber e assim por diante, mas não pensa sobre Deus. E é por isso que a orientação ela é muito clara. O amar ao Senhor não é um amar de qualquer jeito, não são palavras lançadas ao vento, eu te amo, Senhor, e vida que segue, eu passo todos os dias longe, domingo de manhã eu vou lá na Assembleia de Deus, dizer mais uma vez, eu te amo, Senhor, e passo o resto dos meus dias longe dele. Amar ao Senhor é de todo o coração. Não pode ser 90%, é 100% a entrega, porque o texto deixa bem claro, não é com um pouquinho da sua alma, é toda a sua alma e toda a sua força. Ou seja, não tem como eu acordar, trabalhar, viver, fazer, dormir sem pensar no meu Deus. A vida é para Deus. E você não vai encontrar satisfação para a sua alma a não ser em Deus. Essa é a base da vida. Simples assim. Portanto, se hoje eu vou almoçar com a minha família para celebrar o Dia dos Pais, é para a glória de Deus. Se hoje à tarde eu vou fazer um cochilo, porque o meu corpo precisa de descanso, é para a glória de Deus. Se amanhã cedo eu acordo, vou para o trabalho, preciso pagar minhas contas, eu preciso colocar o pão na mesa, eu estou lá convivendo com outras pessoas, é para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Interessante, quando o próprio Deus se encarna, Jesus está entre nós, vou novamente fazer essa pergunta: qual a coisa mais importante? São tantos mandamentos, mais de 600 mandamentos. Ame o Senhor,
o seu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse é o maior de todos os mandamentos. Depois tem o amar o próximo, que é uma consequência desse amor ao Senhor. Mas jamais se esqueça disso. A nossa vida, ela precisa ser em demonstrar amor pelo Senhor, desejo pelo Senhor, anseio pelo Senhor, busca pelo Senhor. Quando isso acontece, você pode ter certeza absoluta. A paz vem, a esperança reina, a prosperidade chega, a casa está bem alicerçada, a bênção não termina em mim, passa para os filhos, passa para os netos, porque daí nós estaremos agradando e servindo autenticamente o Deus verdadeiro. Vamos se colocar em pé. Um outro ponto vai ficar para outra semana, que é o verso 6 em diante. A dedicação intencional. O verso 7, só para dar uma pinceladinha, vai dizer assim: ensine-as com persistência aos seus filhos. Pai, é isso mesmo. Você não tem um dia de descanso. Você precisa ensinar com persistência. É todo dia, é vida na vida. Todo dia. Mas é assim que vai dar certo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero chamar aqui na frente os pais. Eu preciso orar por vocês, abençoar a vida de vocês. Nós vamos também entregar um presente depois para cada um dos pais. Mas o mais importante é a bênção de Deus sobre você. Glória a Deus. Pode dar um passinho mais para frente. As palavras que na apresentação da Helena eu falei ao André, eu repito para cada um de vocês. Sim, os pais da galeria querem descer, vamos esperar vocês. Eu quero repetir essas palavras para vocês jamais esquecerem disso. Esse filho e essa filha que Deus te confiou, não foi por acaso. Não foi por acaso. É projeto de Deus. Há em você tudo o que esse menino, essa menina, esse jovem precisa para viver as promessas de Deus. Todo homem de verdade, ele vai ter uma preocupação na sua vida. Eu preciso deixar a minha geração bem encaminhada, a minha prole bem encaminhada. Eu preciso deixar a minha descendência bem encaminhada. Todo homem pensa nisso. É por isso que a gente trabalha demais. Bom, importante. É uma consciência de que nós somos finitos nessa terra. E se você acha que é infinito, eu venho aqui afirmar: a nossa jornada terrena é passageira. A gente vai. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: deixa uma gordurinha se puder. Deixa uma casa, um carro. Deixa dinheiro. É importante. Só que não entre na forma do mundo que diz que isso é a herança mais importante. Heranças se perdem. Heranças sem caráter vira líquido e logo escorre. Passa, rapidinho passa e se perde tudo. Tem algo que é eterno. E se eu e você ensinarmos nossos filhos o mais importante da vida, que é amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento, você pode ter certeza, a vida financeira dele também estará protegida, porque Deus estará o guardando, o provendo e o abençoando. Então, nós precisamos
olhar a nossa agenda e colocar os padrões de Deus em ação. Talvez você está aqui dizendo: pastor Ledierro, meus cabelos já se foram ou estão brancos, meus filhos já são homens adultos que precisam do teu amor, do teu carinho, da tua orientação. Porque você está no mínimo 18, 20, 30 anos na frente deles de experiência. Eles precisam de você. O meu filho está ali, está do meu tamanho já. Mas eu também sou filho. E eu sento com meu pai e preciso aprender coisas que ele já passou e eu ainda não passei, chegando aos 40, fazer 39 daqui uns dias. Sou filho, preciso dele. Então, você que é pai mais velho, o seu filho adulto precisa de você. Precisa o quê? Precisa saber. E talvez você precisa ser muito homem para corrigir algumas coisas. Você precisa olhar no olho desse filho adulto e dizer: filho, o papai se equivocou em algumas coisas na vida. Uma delas, talvez eu passei para você que o mais importante da vida é o dinheiro. Não é. É importante, mas o mais importante da vida, o que de fato tem valor eterno, é Deus e pessoas. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Esse é o seu legado. E que quando os nossos dias nessa terra terminarem, que a gente possa saber que um legado ficou. Um legado de vida com Deus.